olha só, a tendência, né, a tendência que leva para esse caminho, ou seja, leva para essa oportunidade de ganhar dinheiro com a regularização de imóveis rurais, ela tem a ver com a regularização do imóvel rural. Ela tem a ver em tornar o imóvel totalmente regular, o imóvel rural totalmente regular. Então, essa tendência tem a ver com o quê? As legislações, os decretos, os prazos que vinculam a regularização do imóvel rural. E o que é um imóvel rural regular? Rapidamente. É um imóvel rural que tem CCIR, o CPF do imóvel rural, né? Traz ali, fala ali da produção do imóvel, do uso do imóvel, CIR, ITR, CIR é obrigatório para todo imóvel rural, qualquer pessoa pode fazer. ITR, Imposto Territorial Rural, obrigatório para todo imóvel rural, qualquer pessoa pode fazer. ITR traz ali as áreas tributáveis do imóvel e as áreas não tributáveis também. E aquele proprietário de imóvel rural tem que pagar todo ano aquele imposto territorial rural. É como se fosse o IPTU para a área rural. CCIR e ITR são cadastros, né? São cadastros, mas são obrigatórios para todo imóvel rural. CCIR e ITR, INCRA e Receita Federal fizeram se uniram e fizeram um cadastro chamado o CNI. Para quê? Para justamente vincular os dados do CCIR com o ITR. Por que, Santiago, fizeram isso? Porque alguns imóveis tinham CCIR e outros imóveis tinham apenas ITR. Não é para ser assim. Vamos vincular tudo e vamos colocar obrigatória essa vinculação para os mesmos dados que eu tenho aqui ser os mesmos dados que você tem lá. Ou seja, Receita Federal e INCRA. Então, falei de CCIR, ITR e falei de CNI. De CNI, 3 cadastros, CCIR, ITR e CNI. Todo imóvel rural precisa fazer esses 3 cadastros aí. E cadastro ambiental rural, cadastro obrigatório para todo imóvel rural. Obrigatório. Não fez? Está sem fazer? Está errado. Fez? Fez? Está irregular? Está errado. Tem que refazer. Ou seja, cadastro ambiental rural, por lei, é obrigatório para todo imóvel rural. Todo imóvel rural. Isso está no Código Florestal, tá? Código Florestal. Todo imóvel rural. Santiago, já o referenciamento de imóveis rurais. Qualquer imóvel rural, hoje, qualquer imóvel rural vai precisar do georreferenciamento de imóveis rurais. Por que, Santiago? Porque as medições antigas, elas não eram georreferenciadas. Tínhamos aqueles equipamentos antigos, ou então nem tinha equipamento, vendia por passos, e aquelas áreas daquelas matrículas, elas não estão o mais precisas possíveis, né? Então, hoje nós temos uma tecnologia que se chama o GPS, e a gente trabalha com GPS de alta precisão. Então, todos os imóveis rurais vão precisar do georreferenciamento. Mas, Santiago, ouvi falar que tem uma obrigação aí de fazer uma tal de uma certificação, e isso, os imóveis acima de 100 hectares, além de estar georreferenciados, eles têm que estar certificados. Ou seja, o que é? Um georreferenciamento nos padrões do INCRA, feito por um profissional habilitado, que é o credenciado, e ele vai lá colocar aquele georreferenciamento no sistema do INCRA, que é o CIGEF, para garantir que não há nenhuma sobreposição. As áreas acima de 100 hectares precisam fazer esse trabalho de certificação do imóvel rural. Precisam fazer esse trabalho de certificação do imóvel rural. Tá? E as outras vão precisar do georreferenciamento. Por quê? Porque nos cartórios, para você estar com seu imóvel, você que tem a matrícula ali, e aí a gente já vai falar de domínio e posse, quem tem é dono do imóvel, que pode ser eu sou dono do imóvel, sou proprietário do imóvel, é quem tem a matrícula, tá? E você for fazer qualquer transação aí no cartório de registro de imóveis, ele vai precisar do georreferenciamento, CCIR, Cadastro Ambiental Rural, ITR, ele vai pedir tudo isso para você, tá? Santiago, é uma posse, eu sou uma posse, eu não tenho matrícula lá no cartório de registro de imóveis, quero conseguir. Então, você é uma posse. Você também vai precisar de todos esses cadastros aí e de uma regularização ali, né, de uma ação de regularização, que pode ser ali uma adjudicação compulsória ali, forçando aquele cara que se você comprou uma área que tem matrícula e o cara te vendeu e não quer passar, você pode entrar com esse processo. Você tem processos aí de titulação de imóveis rurais, você tem processos aí que é apenas regularização da escritura pública, né? Que você comprou uma área com matrícula e não fez essa regularização, você só possui a posse. Então, a maioria dos problemas, né, se resolve com uma ação,
que se chama ação de uso capião, né? Que antigamente era bem demorada, só tinha forma extrajudicial ou judicial, e a gente sabe que a nossa justiça aí é muito morosa, né? Posso dizer assim, né? Mas tem muito trabalho, né, também, e não é à toa que as ações de uso capião demoravam bastante, né? Ok? Então, por exemplo, quem tem contrato de compra e venda aí? O Sérgio aí, comunidade do Combural. Tem contrato de compra e venda. Primeira coisa, olhou ali no contrato de compra e venda. Naquele contrato, aquela área tinha matrícula, ele apenas fez o contrato de compra e venda, não fez escritura. Tinha aquela área, tinha matrícula, mas não fez aquela escritura. Opa, se puder resolver regularizando, passando aquela matrícula para ele, melhor ainda. Paga ali aqueles impostos ali de transferência e você vai ficar com sua terra. Se conseguir também encontrar o antigo dono, né, resolver todos esses problemas. Se não, muitas vezes talvez seja desmembramento, ele vendeu a parte, outras vezes talvez seja uma ação de uso capião, né? Então, por quê? Porque ação de uso capião, o nome já diz, né? Da posse você obtém a propriedade do imóvel, tá? Da posse você vai obter a propriedade do imóvel. Então, ou seja, muitos casos são resolvidos pela ação de uso capião, e aí vocês vão precisar dos renomados advogados. Renomados advogados aí que são especialistas na regularização de imóveis rurais. E tem muito mercado aí, se você não for, né? Se você não for um deles que está me vendo aqui. O georreferenciamento e certificação não precisa de aparelhos de GPS do mesmo tipo. O ideal é que o georreferenciamento, mesmo sem a certificação, você já faça a medição de alta precisão para que posteriormente você consiga utilizar esses dados para fazer a certificação. E eu vou falar aqui por quê. Porque uma hora ou outra aquele imóvel rural vai precisar da certificação, tá? E a gente recomenda que você não tenha retrabalho. Faça apenas uma medição, contrate apenas um profissional. Se você não é um profissional especialista, credenciado, né, faça parceria com esse profissional. Se você da mesma maneira com a regulação da posse. Se você não é esse especialista, você faz parceria com esse especialista, tá? Por quê? Porque a regularização de imóveis rurais é assim, ela é multidisciplinar, né? Esses cadastros, o georreferenciamento, sendo profissional responsável técnico, o ação de uso capião, algumas ações ali no próprio cartório vai precisar de um advogado especialista em direito imobiliário. Mas os outros cadastros qualquer pessoa pode fazer. E a grande sacada é essa: você entregar tudo que o seu cliente precisa. E eu vou dizer aqui por quê? Porque a tendência é a gente ter a regularização de imóveis rurais. Então, resumindo, eu falei aqui o que é o imóvel rural regular, rapidamente para vocês. Respondi algumas perguntas aqui rapidamente também. Mas o imóvel rural regular é com matrícula, com o georreferenciamento averbado ali naquela matrícula, o ideal é a certificação averbada naquela matrícula, CCIR atualizado, ITR dos últimos 5 anos, Imposto Territorial Rural vinculados, ITR com CCIR vinculados, e fez o seu cadastro ambiental rural. Declarou as áreas ambientais lá no ITR, as áreas não tributáveis, tem que fazer outro cadastro que se chama ADA. Qualquer pessoa pode fazer também, tá? Então, pessoal, isso que é um imóvel rural totalmente irregular. Sim, Santiago, eu entendi. E por que você está falando de tendência para 2022? Ou seja, o que eu vou falar aqui? Quais são as tendências? Por quê? Porque são tendências. Porque nós temos legislações que estão obrigando a todo momento, e os prazos vêm caindo para que os imóveis rurais fiquem totalmente irregular. Hoje, o imóvel rural, que ele não está assim, ele está irregular. Ele está com pendência no INCRA, no CCIR, está com pendência talvez na Receita Federal, está com pendência no órgão do meio ambiente, que é a parte ambiental do imóvel, está com pendência, ele é uma posse, não é o próprio proprietário do imóvel, é isso que garante o domínio dele. Então, está com alguma pendência ali no próprio cartório. E isso impacta diversos procedimentos do proprietário de imóvel rural.